da Verdade, devocional de 28 de maio. Pecado, ato, intenção e condição. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Salmo 19, verso 12. Olha, eu não tive a intenção. Jamais passou pela minha cabeça desrespeitar o Senhor. Fiz isto porque queria o melhor para você. Ouça, eu sou uma pessoa boa de coração. Eu nunca quis promover a discórdia. É comum usarmos frases como estas para justificar o injustificável. Costumamos nos referir à nossa intenção como se ela fosse uma carta branca para cometermos todo tipo de pecado. Mentimos, ofendemos pessoas queridas, desrespeitamos autoridades, provocamos conflitos entre amigos, tudo escudados em discursos sobre a nossa real intenção. Usando tais desculpas, amenizamos a gravidade do pecado tratando-o como um erro involuntário. É claro que circunstâncias e intenções podem ser agravantes ou atenuantes de culpa. Isto se realmente estivermos sendo sinceros quando nos explicamos. Entretanto, elas não anulam a nossa culpa quando pecamos. Precisamos nos aperceber de que o pecado pode envolver tanto o ato quanto a intenção. Por exemplo, se eu falo desrespeitosamente com alguém, usando palavras que a Escritura condena, palavras torpes, não importa qual seja a minha intenção, eu estou pecando. Se eu não tinha a intenção de ofender alguém com um comentário grosseiro, mas o fiz, eu pequei e devo pedir perdão. É claro que ofensas intencionais são mais graves, mas ofensas não intencionais não deixam de ser pecado só porque eu não tive a intenção. Isto não se aplica apenas a ofensas, mas a toda prática que a Escritura chama de pecado. Se pratico uma ação que a palavra de Deus condena, por melhores intenções que eu tenha, estarei pecando. Se por outro lado deixo de praticar o que a palavra ordena, também estou pecando. E ainda quando pratico o bem, mas com intenções impuras ou egoístas, como por exemplo com interesse de ser louvado ou levar vantagem numa situação, também estou pecando. A verdade é que o pecado pode ser tanto um ato quanto uma intenção, ou até os dois ao mesmo tempo. Mais do que isto, o pecado é uma condição do coração humano desde a queda. Por isso ele pode ser uma prática ou uma omissão. O justo não confia no seu próprio coração. Ele sabe de sua inclinação natural para se auto-justificar. Por isso, antes de nos auto-absolver, devemos, como o salmista, sempre suplicar àquele que sonda os corações: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Salmo 139, versos 23 e 24. A súplica do salmista não significa que o Senhor precisa nos sondar para nos conhecer, pois ele é onisciente. O que o salmista pede é para que Deus o leve a discernir suas próprias faltas, pondo-o à prova. Quando o Senhor nos prova, ele traz à tona diante de nós o que estava escondido no coração. E como Deus nos sonda e nos prova? Podemos identificar pelo menos duas maneiras pelas quais ele faz isto. A primeira é a provação, como o nome mesmo já diz. O Senhor Deus nos permite passar por situações difíceis para provar a genuinidade de nossa fé, a fim de que nós mesmos nos avaliemos e descubramos os pecados do coração, muitas vezes ocultos aos nossos olhos. É isto que o Senhor fala a Israel em Deuteronômio 8, verso 2. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Em segundo lugar, o Senhor nos sonda e nos prova pela sua palavra.
como está escrito em Hebreus 4, verso 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Eis a importância de ler e estudar a Escritura. Ela nos mostra a natureza e gravidade do pecado e nos exorta a abandonar sua prática, seja com que espírito ou intenção for. Ela também aponta para a solução para o pecado, que é a obra redentora de Cristo. À luz da Escritura, devemos sempre avaliar tanto nossas ações como nossas motivações. Neste sentido, deixo aqui o conselho da Palavra de Deus sobre como devemos tratar o pecado em nossa vida. Está escrito em 1 de João, capítulo 1, versículos 5 a 9. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.